E aí, soldado de Cristo, espero que esteja tudo bem contigo e com a sua família. Eu até queria fazer um vídeo com um tema. Preparei um tema bem específico para o vídeo de hoje. Mas o senhor estava me incomodando. Disse, não é esse o tema que tu tens de falar. Tens de falar de um tema muito pertinente, principalmente para nós jovens. Nós. Eu. Para mim, porque eu a preparar, estava a levar chapada com a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Então, todos nós temos os nossos pais e devemos entender que eles são uma grande entidade na nossa vida. Por mais que tenhamos um pai, um tio, um primo, um sobrinho mais velho do que nós, né? Avô, pastor, padre, bispo, não importa. Mas desde que tenha uma autoridade sobre a nossa vida ou uma paternidade na nossa vida, é muito pertinente falar sobre isso. Então, para o nosso vídeo de hoje, nós vamos para Efésios 6. Efésios 6 tem logo no início, tem uma coisa muito importante a nos tratar, que é sobre nós, filhos. Qual é o nosso dever como filhos? Que diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Todos nós devemos nos sujeitar às orientações que nossos pais nos dão. Por quê? Porque todo pai procura dar o melhor para o seu filho. Procurando dar o melhor para o seu filho, claramente que vai esperar o melhor para esse filho daquilo que ele foi ontem. Ele já é adulto e tem um filho, então não. Vou lhe ensinar da maneira que me foi ensinado, mas vou eliminar isso, porque esse mesmo pai acha que aquilo que recebeu do outro pai, né, não foi o certo, não é o certo a passar para o seu novo filho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse filho cresça com princípios certos, princípios que o levam à bênção e não à maldição. Muitos são os pais que esforçam-se pelos seus filhos, lutam pelos seus filhos, mas mesmo assim os filhos não retribuem da melhor maneira. Julgam os pais, maltratam os pais, desonram os pais e faltam muito respeito aos pais. Muitas das vezes tem aquele período da adolescência, mesmo eu, claramente, ainda estou a passar por esse processo, porque todo ser humano tem o seu processo de maturação dos 14, acho que até os 25, 21 anos, ou 22, ou 23, ou 24. Mas para mim, tanto um jovem como um adolescente, uma criança, um adulto, um idoso, está sempre em processo de maturação, até o dia que o Senhor chamar. Mas vamos ao foco. Bom, todo filho, nós jovens, devemos prestar melhor atenção ao quesito de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Por quê? Porque se nós falharmos com eles, nós também vamos estar a falhar com Deus. Se nós formos desobedientes com nossos pais, também estaremos a ser desobedientes com Deus, porque Deus é que lhes deu autoridade para nos dirigir. Mas espera aí, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém na minha vida, mas tens Deus, claramente. Mas Deus sendo o pai e sendo um criador, que não vai deixar que um dos seus filhos ou um ser fique só. Vai ligar vai te relacionar a um tio, um primo mais velho do que tu, mais velho do que eu principalmente. Quando a minha mãe não está, ou quando o meu pai não está, quem me dirige é o meu irmão, quem me dirige são os meus irmãos mais velhos. Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que ser obediente a eles. É nesse quesito. O que os nossos pais querem de nós é a obediência. A obediência vai nos levar a onde? A obediência, como nós vimos no texto, vai nos levar à honra
que é honrar os pensamentos, honrar os princípios, honrar os mandamentos e ensinamentos que nossos pais nos deram. Em Provérbios 1, 8 a 9 diz o seguinte: meu filho, ouça o ensinamento de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão diadema ou coroa de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Toda vez que nós formos para a casa de alguém, ou todas as vezes que nos comunicarmos com alguém, simplesmente aquela pessoa vai notar de que maneira nós fomos educados, através da conduta que nós apresentarmos àquela mesma pessoa. Eu particularmente, os meus pais sempre me ensinaram sobre a importância do respeito na casa do outro, com o irmão, com pessoas que até não são minha família, até desconhecidos, mais velhos que são desconhecidos. Sempre me disseram, todo mais velho é como se fosse teu pai. Sempre que tu tiveres a olhar para um mais velho, que não seja o papá ou a mamã, merece respeito. E através da boa conduta que tu manifestares, ou que eu manifestar, os nossos pais receberão a honra e o elogio da seguinte maneira: não, o fulano é bem educado. Não, o fulano é bem educado. Então é nesse quesito que nós devemos prestar atenção e olhar com maior profundidade. Em Provérbios 4, 1 até do versículo 1 até o versículo 4 diz o seguinte: filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que detenham o entendimento, porque eu lhes dou a boa instrução, não abandonem o meu ensinamento. Quando eu era menino em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, eles me ensinavam e diziam: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Basicamente, os três textos que nós lemos aqui no início, no decorrer do vídeo e nesta parte do vídeo, fomos vendo que o honrar pai e mãe nos leva à longevidade, à prosperidade, à retidão, à obediência. Tudo isso é do agrado de Deus. Quanto mais obedientes formos, mais próximos de Deus seremos. Quanto mais honrarmos os nossos pais, o Senhor vai nos conceder mais longevidade, longos anos de vida. Quanto mais obedientes formos aos nossos pais, o Senhor vai nos conceder prosperidade em tudo o que nós fizemos. É simples quanto isso. Devemos fazer aquilo que é o certo. Eu já tive muitos momentos falhos com a minha mãe. Já falhei muito com a minha mãe. Muito mesmo. Mas dia após dia o Senhor tem me ajudado muito com o relacionamento com a minha mãe. Porque realmente foi mesmo muito duro. Eu, no período da adolescência, tive condutas não muito boas com a minha mãe. Mas com o passar do tempo... E olha, o mais surpreendente é que Deus usou a minha mãe para que eu me convertesse. Eu sempre cresci num lar religioso, frequentei a igreja, mas não tinha a profundidade de Cristo. Então, numa bela manhã, a minha mãe diz: vai ler a Bíblia, lê a Bíblia, é muito bom, vai se esquecer sobre o Covid, vai esquecer sobre... Eu dizia, na Bíblia, o que é que eu vou encontrar, o que é que eu vou fazer, eu só queria saber das coisas do mundo. E numa certa manhã, minha mãe voltou a me dizer: vai ler a Bíblia, sempre que tu tiveres que ler a Bíblia, ora pedindo a Deus entendimento, discernimento, sabedoria, inteligência, para que Ele te fale contigo na palavra. E a primeira vez que Deus falou comigo foi através da sua palavra, mas através da instrução de quem? Da minha mãe. Daí que é importante ouvirmos os nossos pais e nossas mães. Bom pessoal, este é o vídeo de hoje. Um vídeo um bocadinho longo, né? Longo. Mas não existe nada melhor que a palavra de Deus, viva e eficaz como uma espada de 2 gumes que penetra na nossa alma. Somente a palavra do Senhor. Esse é o manual de instrução do homem. Então, subscrevam no canal,
Deixem o seu like, deixem o seu comentário. O que tem a dizer? O que pode se melhorar em nós jovens, sendo a geração eleita, sacerdócio real, nação santa? O que podemos fazer para o Senhor? O que podemos fazer? Então, sem mais demoras, que o Senhor abençoe ricamente e poderosamente a todo aquele que estiver a ver esse vídeo e que alcance sempre muita força, muito amor e muita graça da parte de Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe ricamente e poderosamente a si mesmo.